Sem saber que os três irmãos bilionários da sua esposa grávida estavam a observar, ele ordenou à sua amante que a humilhasse na festa de aniversário deles, diante de 1000 convidados. Quando 3 hipercarros pararam, ele implorou: faça isso, Scarlett. Despeje tudo na cabeça dela. Mostre a todos aqui quem realmente merece estar ao meu lado. A voz de Marcus Drake ecoou pelo salão de baile do Grand Meridian, enquanto a sua amante levantava uma taça de ponche de cristal, um sorriso malicioso espalhando-se pelo seu rosto. Isabella Drake ficou paralisada no lugar, as mãos tremendo sobre a barriga de 6 meses, o vestido cor de champanhe rasgado na bainha, onde ela havia tropeçado momentos antes. 1000 convidados prenderam a respiração. Os telemóveis foram levantados para gravar a destruição de uma mulher que tinha desistido de tudo por amor. Marcos, temos um bebê a caminho, sussurrou Isabela, com a voz tão quebrada que mal podia ser ouvida além da primeira fila de mesas. Sou tua esposa. Como podes deixar que ela faça isto comigo? Conosco? Marcos riu, o som agudo e cruel ecoando no chão de mármore. Você foi um trampolim, Isabela. Uma conexão conveniente para a respeitabilidade enquanto eu construía o meu império. Mas Scarlett, ela é minha igual e meu futuro. E você? Você é apenas o erro que finalmente estou corrigindo. Ele se virou para a multidão com um sorriso de showman. Todos, levantem as taças. Vocês estão testemunhando o fim do meu maior fardo. A taça de ponche inclinou-se. Isabela engasgou-se quando o líquido gelado caiu sobre a sua cabeça, encharcando o cabelo e escorrendo pelo rosto. Molhou o vestido que ela levou 3 semanas a escolher para esta celebração de aniversário. O frio chocou a sua pele e fez o seu bebê chutar com força contra as suas costelas, como se protestasse contra essa crueldade. Ela ficou ali, tremendo, com os braços envolvendo a sua filha por nascer, enquanto 1000 pessoas riam ou desviam o olhar, envergonhadas. Ninguém se moveu para ajudá-la. Nenhuma voz se levantou em sua defesa. Ela estava totalmente sozinha, afogando-se em humilhação, enquanto as câmaras capturavam cada segundo do seu colapso. Olha para ela, disse Scarlett, passando os dedos pelo cabelo de Marcos, como se Isabela fosse invisível. Tão patética. Achavas mesmo que um homem como Marcos ficaria com alguém tão comum? Alguém que só traz carência e lágrimas? As pernas de Isabela tremiam. O salão de baile girava à sua volta. 7 anos atrás, Marcos era um estudante de MBA em dificuldades que trabalhava numa cafetaria. Ele costumava recitar poesia para ela entre os turnos e dizer que ela era a primeira pessoa que realmente o via. Ela acreditava em cada palavra. Ela apresentou-o aos contactos de negócios do irmão quando ele precisava de investidores. Ela ficou ao lado dele em todas as apresentações fracassadas e cartas de rejeição. Quando os seus irmãos a alertaram que Marcos a estava a usar e que as irregularidades financeiras que Aiden tinha descoberto sugeriam algo sinistro por trás do charme, ela acusou-os de tentar controlar a sua vida. Ela gritou que eles queriam mantê-la dependente e que não conseguiam aceitar que ela tivesse encontrado o amor verdadeiro fora da bolha protetora deles. Na festa de noivado, depois de Aiden questionar publicamente a ética empresarial de Marcos, Isabela tomou uma decisão. Olhou nos olhos do irmão mais velho e disse: se não consegues ficar feliz por mim, não preciso de ti no meu casamento. 3 semanas depois, fugiu, cortou todo o contato, mudou o número de telefone e bloqueou os e-mails deles. Durante 5 anos, ela construiu uma vida com Marcos, convencida de que estava a aprovar a sua independência e que não precisava do nome, dinheiro ou proteção dos Harrington. E agora, ali estava ela, encharcada de ponche na sua própria festa de aniversário, percebendo que tinha trocado 3 irmãos que a amavam incondicionalmente por um marido que nunca a amou. Marcos, por favor. Ela tentou mais uma vez, com a voz pouco acima de um sussurro. Lembra-se de quando nos conhecemos? Você disse que eu a salvei. Disse que nunca me magoaria. Eu menti, disse Marcos simplesmente. A maneira casual com que ele admitiu isso fez vários convidados suspirar. Eu disse o que precisava dizer para conseguir o que queria. O que eu queria era acesso à rede Harrington. Mas você estava tão desesperada para se rebelar contra os seus irmãos e provar que poderia conseguir sozinha. Você tornou isso pateticamente fácil. Scarlett riu. O som parecia vidro a partir-se. Ela realmente pensava que a amavas. Que adorável.
De repente, as portas do salão de baile abriram-se com tanta força que bateram contra as paredes de mármore. O som ecoou como um tiro. Todas as cabeças se viraram. O quarteto de cordas parou de tocar no meio da nota. E naquele silêncio repentino e aterrorizante, entraram 3 homens. 3 homens entraram, exalando uma presença que tornava o ar mais pesado. O coração de Isabela parou. Ela reconheceu aquelas silhuetas. Ela os reconheceria em qualquer lugar, mesmo após 5 anos de silêncio. Aiden Harrington entrou primeiro. Com 1,90 m de altura, ele parecia ter sido esculpido pela própria raiva. Vestia um fato preto perfeitamente ajustado, mas a maneira como se movia sugeria que estava pronto para rasgá-lo e lutar com as próprias mãos. Os seus olhos vasculharam o salão de baile com um foco assustador até pousarem na sua irmãzinha, que estava ali, encharcada e tremendo. Algo em sua expressão mudou de fúria para uma devastação tão profunda que as pessoas recuaram. Grayson Harrington seguiu, movendo-se com a precisão fria de um predador que já havia calculado exatamente como destruir todos na sala. Suas mãos estavam relaxadas ao lado do corpo. Mas Isabela se lembrava daquelas mãos. Ela se lembrava de como elas haviam sido gentis quando ele a ensinou a andar de bicicleta. Quando ele trançou o cabelo dela para as fotos da escola e a abraçou durante os pesadelos após a morte dos pais. Miles Harrington veio por último, com o telemóvel na mão. A sua expressão era assustadoramente calma, o que era de alguma forma mais assustador do que a raiva visível do seu irmão. Ele já estava a digitar, colocando algo em movimento. As 3 pessoas próximas o suficiente para ver o seu ecrã empalideceram. O gerente do valet tentou avisar Marcus. Ele realmente tentou, mas Marcus estava ocupado demais comemorando a sua vitória para atender o telefone. Agora, enquanto os irmãos Harrington atravessavam o salão de baile, 1000 convidados ficaram paralisados de medo. Passaram por mesas cheias da elite de Chicago, que de repente se lembrou exatamente quem era a família Harrington e do que era capaz. Marcus Drake finalmente levantou os olhos depois de beijar Scarlett. Viu 3 homens em fatos caros a caminhar em sua direção com determinação. Ainda não os reconheceu. Não fazia ideia de que todo o seu mundo estava prestes a acabar. Aiden chegou primeiro a Isabela. Ele não disse uma palavra. Em vez disso, tirou o paletó, movendo-se com uma gentileza tão controlada que era quase uma carícia, e o colocou sobre os ombros molhados da irmã. Quente pelo calor do seu corpo, o paletó cheirava lá a colônia que ela lembrava da infância. Ser buscada depois da escola, ser carregada para a cama quando adormecia durante as noites de cinema. Olhando para o seu irmão mais velho, as lágrimas de Isabela finalmente se soltaram. Aiden, sinto muito, ela sussurrou. Você estava certo. Você estava certo. Shh, ele disse. A voz de Aiden era suave e destinada apenas a ela, enquanto ele examinava a sua mão inchada que Scarlett havia pisado anteriormente. Conversaremos mais tarde, Padre. Agora preciso que você vá esperar no carro com o Grayson. Mas Marcus vai... Marcus vai o quê? Perguntou Aiden. Embora sua voz permanecesse baixa, algo nela fez Isabela endireitar a espinha. Você acha que tenho medo de Marcus Drake? Grayson apareceu ao lado de Isabela, colocando a mão gentilmente em seu cotovelo. Vamos, Bella, disse ele, usando o apelido que não tinha permissão para usar há 5 anos. Vamos sair daqui. Miles trouxe a doutora Chen. Ela está à espera lá fora para examinar você e o bebê. Isabela deixou Grayson guiá-la até a saída, mas não conseguia parar de olhar para trás. Marcus finalmente reconheceu quem eram os 3 homens. A cor desapareceu do seu rosto. Scarlett agarrou-lhe o braço, a sua confiança anterior evaporando-se quando percebeu que aqueles não eram apenas intrusos em um casamento. Quem diabos são vocês? Exigiu Marcus, tentando sem sucesso soar autoritário. Este é um evento privado, segurança. Mas os seguranças posicionados ao redor do salão de baile não se moveram. Eles reconheceram os irmãos Harrington no momento em que entraram. Todos em Chicago sabiam que não era uma boa ideia contrariar a família que possuía metade da infraestrutura da cidade. A segurança não virá, disse Miles calmamente, ainda digitando no seu telemóvel. Acabei de comprar este hotel. Há 3 minutos, todos aqui trabalham para mim. Ele olhou para cima com um sorriso frio e preciso. Incluindo a sua equipa de segurança, acrescentou. Gostaria de repensar a sua abordagem? Marcus abriu e fechou a boca.
Scarlett deu um passo para trás, sentindo-se subitamente ansiosa por estar em qualquer outro lugar. Aiden caminhou lentamente em direção a Marcos, cada passo deliberado, dando-lhe tempo para entender o que estava por vir. Sabe quem eu sou? A voz de Marcos falhou. Você é o irmão de Isabela. Sou o irmão da Isabela, corrigiu Aiden. O irmão que ela cortou da sua vida há 5 anos, porque o convenceu de que a nossa preocupação era com o controlo. Sou o irmão que respeitou a escolha dela, mesmo que nos matasse vê-la desaparecer. E sou o irmão que acabou de ver o senhor humilhar a minha irmã grávida na frente de 1000 pessoas enquanto estávamos numa videochamada. Marcos empalideceu. Videochamada. Miles ergueu o telemóvel. Um amigo de Isabela enviou-nos uma transmissão ao vivo. Estamos a assistir há 20 minutos. Vimos cada palavra, cada risada, cada segundo do que você fez com ela. Ele virou o telemóvel para mostrar a tela a Marcos. E 3 milhões de outras pessoas também viram. O vídeo viralizou há cerca de 10 minutos. O salão explodiu em sussurros. Os convidados correram para pegar os seus telemóveis. Marcos estendeu a mão para o telemóvel de Miles. Mas Grayson, que acabara de voltar de acompanhar Isabela até lá fora, agarrou o seu pulso com uma força que fez o homem mais baixo suspirar de dor. Não toque no meu irmão, disse Grayson calmamente. Na verdade, não se mexa. Fique aí parado e ouça com muita atenção o que vai acontecer a seguir. Isso é loucura, protestou Marcos, tentando se soltar. Não pode simplesmente invadir este lugar e me ameaçar. Tenho advogados, tenho conexões. O próprio Douglas Pembroke investiu na minha empresa. Douglas Pembroke, repetiu Aiden. Havia algo na maneira como ele disse o nome que fez várias pessoas na multidão se sentirem desconfortáveis. Ele é o magnata do petróleo que odeia a nossa família porque superamos a sua oferta no projeto de desenvolvimento do Porto de Chicago. Os olhos de Marcos se arregalaram. Sabes disso? Todos nesta sala sabem que o ódio de Pembroke pelos Harringtons é lendário, disse Miles, guardando o telemóvel no bolso. O que não sabiam é que todo o império energético de Pembroke depende de contratos de transporte que nós controlamos. Contratos que, há 4 minutos, estão a ser analisados para renovação. Não podes, começou Marcos. Já o fizemos. Grayson interrompeu. Acabei de fazer 3 telefonemas. As principais rotas marítimas de Pembroke estão agora fechadas para os seus navios, enquanto se aguarda a conclusão de investigações de conformidade ambiental. Essas investigações levarão aproximadamente 18 meses para serem concluídas. As suas ações estarão sem valor pela manhã. Mas eu preciso do investimento dele. A voz de Marcos estava a se elevar-se e ele podia sentir o pânico a tomar conta dele. O meu negócio depende dessa injeção de capital. Aiden sorriu, mas não era um sorriso caloroso. O teu negócio? Vamos falar sobre o teu negócio, Marcos. Tu geres uma consultoria imobiliária de luxo, não é verdade? Tu intermedias negócios entre compradores ultra-ricos e propriedades exclusivas. Marcos acenou com a cabeça cansado. Toda a tua base de clientes confia em ti porque tens acesso a listagens fora do mercado, vendas privadas e informações financeiras confidenciais. Aiden continuou. A confiança é tudo na tua indústria, não é verdade? Onde queres chegar com isto? Miles tocou no ecrã do seu telemóvel. Estou a ir a um lugar muito específico. Veja, o meu império de mídia acaba de publicar uma reportagem investigativa sobre as práticas comerciais de Marcus Drake. Gostaria de saber o que descobrimos? O salão estava em silêncio total agora. Até Scarlett empalideceu. Encontramos evidências de fraude, disse Miles em tom de conversa. 17 casos em que você inflacionou os valores das propriedades para garantir comissões maiores. 9 casos em que você aceitou propinas de vendedores que nunca revelou aos compradores. E o meu favorito? 3 casos em que vendeste propriedades com danos estruturais não divulgados. Isso não é verdade, disse Marcos. Mas a sua voz vacilou. É tudo verdade, disse Grayson. Temos investigadores a investigar-te há 5 anos, Marcos. Desde o dia em que casaste com a nossa irmã. Sabíamos que eras corrupto. Só não podíamos provar enquanto a Isabela te defendia. Mas ela já não está a defender-te, acrescentou Aiden suavemente. Ela está do lado de fora deste hotel, percebendo que tudo o que avisamos era verdade. Finalmente podemos fazer o que queríamos fazer desde que a convenceste a nos excluir da vida dela. O que vão fazer? Perguntou Marcos.
Pela primeira vez, um medo real invadiu a sua voz. Vamos levar tudo, disse Aiden simplesmente. As tuas licenças comerciais estão a ser revogadas neste momento. Os teus clientes estão a receber cópias do nosso relatório de investigação. As tuas contas bancárias foram congeladas enquanto se aguarda uma investigação do IRS sobre irregularidades financeiras que o Grayson descobriu nas tuas declarações fiscais. O Conselho de Ética Empresarial de Chicago também está a abrir um processo formal contra ti. Não podes fazer isso, disse Marcos desesperadamente. Eu tenho direitos. Tu tinhas responsabilidades. Corrigiu Aiden com a voz endurecida. Tinha uma esposa grávida que o amava. Ela desistiu da família por si. Apresentou-o a todas as pessoas que ajudaram a construir a sua carreira. Acreditou em si quando mais ninguém acreditava. E retribuiu-lhe humilhando-a diante de 1000 pessoas. Ela prendeu-me com essa gravidez. Marcos tentou. Ela sabia que eu não queria filhos. Ela parou de falar, interrompeu Grayson, e algo no seu tom fez Marcos calar-se. Sabemos sobre Miami. Marcos congelou. Sabemos sobre Jennifer Cortez e os seus 2 filhos com ela. Sabemos que eles têm 3 e 5 anos. Sabemos que mantém uma segunda família na Flórida há 6 anos, o que significa que já era casado quando pediu Isabela em casamento. Os suspiros que se espalharam pela multidão foram como um trovão. Telemóveis foram levantados por toda a parte, gravando tudo. Isso faz de si um bigamo, acrescentou Miles, prestativo. Também um crime federal. O FBI já está ciente. Eles entrarão em contato. As pernas de Marcos pareciam ceder. Ele tropeçou para trás em uma mesa, fazendo com que taças de champanhe caíssem no chão. Scarlett soltou um pequeno grito de angústia e começou a recuar em direção à saída. Aonde pensa que vai? Perguntou Aiden, voltando o olhar para ela. Scarlett Hayes, advogada, Harvard Law, turma de 2019. Atualmente empregada pela Morrison & Lee, um dos escritórios de advocacia corporativa mais prestigiados de Chicago. Scarlett congelou. Os seus empregadores sabiam que você estava a ter um caso com um cliente casado? Continuou Aiden. Eles sabiam que você aconselhou Marcos sobre como esconder bens da sua esposa grávida em preparação para o divórcio? Sabiam que a ajudou a abrir contas offshore para evitar um acordo justo? A voz de Scarlett falhou. A Ordem dos Advogados do Estado de Illinois tem uma opinião muito negativa sobre advogados que participam em fraudes, disse Miles. Já lhes enviei um relatório completo, disse Miles. Será expulsa da ordem até o final do mês. Não podem provar nada disso, tentou Scarlett desesperadamente. Podemos provar tudo. Grayson continuou. Usou os servidores de e-mail da Morrison & Lee para as suas comunicações com Marcos. Achou que estava a ser esperto ao usar mensagens encriptadas. Mas Aiden é dono da empresa de encriptação. Temos tudo. Scarlett olhou para Marcos, esperando que ele a defendesse, que reagisse, que fizesse alguma coisa, mas ele estava a olhar para o chão, com o rosto pálido e as mãos a tremer. As portas do salão de baile abriram-se novamente. 2 agentes do FBI em fatos escuros entraram, seguidos por 3 policiais do Departamento de Polícia de Chicago. Marcos olhou para cima, com confusão e terror disputando o domínio em seu rosto. O agente principal do FBI, Marcus Drake, perguntou. Está preso por bigamia, fraude eletrônica e evasão fiscal. Tem o direito de permanecer em silêncio. Quando os agentes se aproximaram com algemas, Marcos finalmente desabou. Espere, por favor. Ele olhou desesperadamente para Aiden. Vou consertar isto. Vou pedir desculpa a Isabela. Vou dar-lhe tudo no divórcio. Basta cancelar isto. Aiden aproximou-se. Estava perto o suficiente para que apenas Marcos o pudesse ouvir. Humilhou a minha irmã na frente de 1000 pessoas. Fez-lhe sentir-se inútil. Riu-se enquanto a sua amante derramava ponche sobre a barriga grávida dela. Fez isso porque pensou que ela estava sozinha. Pensou que ela não tinha ninguém para protegê-la. As algemas estalaram nos pulsos de Marcos. Mas a Isabela nunca esteve sozinha, continuou Aiden, em voz baixa, mas ameaçadora. Ela tem 3 irmãos que destruiriam o mundo inteiro por ela. E esta noite vais aprender o que acontece quando te esqueces disso. Marcos foi levado algemado, ainda a protestar e a tentar explicar-se. Scarlett seguiu-o, também algemada, os seus sapatos de salto alto de marca a estalar no chão de mármore, enquanto os policiais lhe liam os seus direitos.
Os 1.000 convidados ficaram em silêncio chocado, com os telemóveis ainda a gravar, enquanto assistiam à destruição completa de um homem que cometeu o erro de subestimar o poder da família. Aiden virou-se para se dirigir à multidão, a sua voz ecoando pelo salão de baile. Deixem-me ser muito claro sobre o que testemunharam esta noite. Vocês assistiram a um homem abusar da sua esposa grávida. Alguns de vocês riram. Alguns de vocês gravaram. Nenhum de vocês impediu. Isso torna cada um de vocês cúmplices. A sala estava cheia de vergonha, mas vocês terão a oportunidade de corrigir as coisas. Aiden continuou. O império mediático de Miles publicará a história de Isabela amanhã. Todos os meios de comunicação e plataformas participarão na divulgação dessa história com veracidade. Caso contrário, descobrirão exatamente como a vida se torna desagradável quando a família Harrington decide que vocês são inimigos. Estou a ser claro? 1.000 cabeças acenaram. Ótimo, disse Aiden. Agora saiam do meu hotel. Do lado de fora do Grand Meridian Hotel, Isabela sentou-se no banco de trás do Koenigsegg de Aiden. Ela estava enrolada num cobertor que o Dr. Chen lhe deu depois de examiná-la. O bebê estava bem. A mão de Isabela estava machucada, mas não quebrada. Fisicamente, ela se recuperaria. Emocionalmente, porém, ela se sentia como se alguém tivesse entrado dentro do seu peito e reorganizasse tudo o que ela pensava saber sobre amor, família e seu próprio valor. O Dr. Chen tinha partido há 20 minutos. Agora, Isabela estava sentada sozinha no luxo silencioso do carro do seu irmão, observando através das janelas escurecidas, enquanto o FBI levava Marcos algemado. Ela deveria sentir-se triunfante. Deveria sentir-se justificada. Em vez disso, sentia-se apenas cansada. Cansada até aos ossos, exausta de uma forma que nada tinha a ver com a gravidez. A porta do carro abriu-se. Aiden deslizou para o banco do motorista, seguido por Grayson no lado do passageiro. Miles subiu para o banco de trás ao lado de Isabela e imediatamente colocou o braço em volta dos ombros dela. Por um longo momento, ninguém falou. O motor não estava ligado. Os únicos sons eram a respiração tranquila de Isabela e o som distante das sirenes da polícia levando Marcos embora. Desculpa, disse Isabela finalmente com a voz embargada. Desculpa por não ter te ouvido. Achei que estavas a tentar controlar-me. Achei que sabia melhor, Bella. Aiden virou-se no banco para ficar de frente para ela, e a gentileza na sua voz partiu algo dentro dela. Não precisamos do teu pedido de desculpas. O que precisamos é que saibas que nunca deixamos de te amar. Nem por um único segundo nos últimos 5 anos. Respeitamos a tua escolha, acrescentou Grayson calmamente. Embora nos custasse muito ver-te partir, respeitamos o facto de precisares de tomar as tuas próprias decisões, mesmo sabendo que eram erros. Mas nunca deixamos de te observar. Tínhamos investigadores a vigiar-te. Sabíamos sempre que Marcos te magoava ou te fazia sentir inferior. Ficávamos destruídos por não podermos intervir, porque deixaste claro que não nos querias na tua vida. As lágrimas de Isabela escorriam mais forte agora. Por que não forçaram a tua volta? Por que não me fizeram ver a verdade? Porque não acreditaria em nós, disse Aiden gentilmente. Pensaria que estávamos a manipular-te, a controlar-te e a provar que os teus piores medos estavam certos. Tu precisavas de ver a verdadeira natureza do Marcos por ti mesma. Nós só. A voz dele falhou. Nós só esperávamos que não te magoasse tanto quando finalmente o fizesses. Eu desisti da minha família por um homem que nunca me amou, sussurrou Isabela. Eu desperdicei 5 anos contigo porque queria provar que não precisava do nome Harrington. E tudo o que provei foi que era ingênua e estúpida. Pare, Grayson interrompeu com firmeza. Você não é estúpida, Bella. Você é humana. Você se apaixonou por quem pensava que Marcos era. Isso não é uma falha de caráter. Isso é esperança. É fé. É o coração lindo que temos tentado proteger desde que você tinha 7 anos. Marcos vai para a prisão, Miles disse com naturalidade. Só a acusação de bigamia acarreta uma pena de 5 anos. Combinada com a fraude, a evasão fiscal e as provas que encontramos de que ele desviou dinheiro de clientes, ele enfrenta uma pena mínima de 15 a 20 anos. E Scarlett será expulsa da Ordem dos Advogados dentro de 1 mês, confirmou Grayson.
Ela enfrentará acusações criminais por conspiração para cometer fraude. A sua carreira jurídica acabou. Isabela deveria sentir-se satisfeita. Em vez disso, sentia-se vazia. E eu? O que vai acontecer comigo agora? Aiden estendeu a mão e segurou a mão da irmã. Ele teve cuidado com os dedos machucados dela. Agora volte para casa. Pode voltar para a casa da família e nós cuidaremos de si durante a gravidez. Vamos contratar os melhores advogados para cuidar do seu divórcio, que será rápido, já que a bigamia de Marcos invalida o seu casamento de qualquer maneira. Deixa o Miles controlar a narrativa, para que a mídia não te persiga. E deixa-nos ser teus irmãos novamente. Eu não mereço isso. Tu mereces tudo. Miles a interrompeu. Tu sempre mereceste. Se os últimos 5 anos nos ensinaram alguma coisa, é que precisamos dizer isso a ti com mais frequência. Precisamos mostrar que a nossa proteção vem do amor, não do controlo. Os 4 ficaram sentados em silêncio por um momento. Através do para-brisa, Isabela podia ver os hóspedes do hotel saindo. O entretenimento da noite deles tinha sido arruinado. Alguns pareciam envergonhados, outros abalados. Todos tinham aprendido uma lição sobre cumplicidade naquela noite. Senti-me tão sozinha lá dentro, admitiu Isabela baixinho. Quando aquele soco veio na minha cabeça e todos riram, achei que merecia. Achei que era o karma por ter abandonado vocês. É isso que os agressores fazem, disse Grayson, com raiva na voz. Raiva na voz. Eles isolam-te. Fazem-te sentir que mereces a crueldade deles. Convencem-te de que as pessoas que te amam são inimigas. Mas tu nunca estiveste sozinha, Bella. Mesmo quando não falavas conosco, acrescentou Aiden, estávamos a 8 quarteirões de distância. Sempre estivemos a 8 quarteirões de distância. No momento em que precisaste de nós, estávamos lá. Como vocês sabiam? Isabela perguntou. Como sabiam que eu precisava de vocês esta noite? A tua amiga da faculdade, disse Sophie Chen Miles. Ela nunca parou de nos enviar notícias ao longo dos anos. E esta noite, quando as coisas ficaram ruins, ela ligou diretamente para nós. Isabela lembrou-se de ver Sophie parada no canto do salão de baile ao telefone. Ela pensou que Sophie era apenas mais uma pessoa a agravar a sua humilhação. Em vez disso, Sophie estava a pedir ajuda. Os 3 irmãos que a criaram. Os 3 homens que trabalharam até a exaustão para lhe dar todas as vantagens. Ela acusou-os de a sufocar, quando tudo o que eles fizeram foi amá-la intensamente o suficiente para a deixar ir quando ela lhes pediu. Posso perguntar uma coisa? Disse Isabela suavemente. Qualquer coisa? Responderam os 3 irmãos simultaneamente. Estarão presentes quando o bebê nascer? Ensinarão a ela que família significa estar presente? Ajudarão-me a criá-la para que seja forte o suficiente para reconhecer o amor verdadeiro quando o encontrar? Os olhos de Aiden estavam suspeitosamente brilhantes. Bella, continuou ele, seremos os tios mais irritantes da história. Vamos mimá-la muito, ensiná-la a programar, mostrar-lhe como investir e ajudá-la a aprender a distinguir entre homens que a amam e aqueles que querem usá-la. Vamos garantir que ela nunca duvide do seu valor. Grayson acrescentou. Vamos mostrar-lhe como são os homens de verdade. Homens que protegem sem controlar. Homens que amam incondicionalmente. E vamos contar-lhe a verdade sobre esta noite. Miles falou sobre como a mãe dela foi corajosa ao afastar-se da crueldade com a cabeça erguida. Ela escolheu a dignidade em vez da destruição, mesmo com o mundo inteiro a assistir. Ele disse que ela criou uma filha sabendo que a verdadeira força não é nunca cair, é levantar-se novamente. Isabela encostou a cabeça no ombro de Mars. Finalmente, ela se permitiu sentir segura. Lá fora, o mundo de Marcos estava a acabar. Mas dentro do carro, cercada por seus irmãos, o mundo de Isabela estava apenas a recomeçar. 6 meses depois, Charlotte Rose Harrington nasceu em um quarto de hospital particular, cercada por seus 3 tios e sua mãe. Todos choraram ao segurar sua sobrinha pela primeira vez. Enquanto isso, Marcus Drake cumpria o primeiro ano de uma sentença de 20 anos de prisão. Entretanto, Scarlett Hayes trabalhava como assistente jurídica no outro estado, sob um nome diferente. Isabela tinha aprendido que a família de que fugira era a única família de que precisava. Às vezes, o maior amor não é o romance que nos deixa encantados. Às vezes, é o amor constante e paciente de pessoas que esperam 5 anos para que voltemos para casa e nos recebem de volta como se nunca tivéssemos partido.
De onde estás a assistir a isto? Deixe-me saber nos comentários e diga-me se tem uma família como os irmãos Harrington que iriam à guerra por si. Se esta história tocou o seu coração, clique no botão inscrever-se e ative as notificações, porque partilhamos histórias poderosas como esta todas as semanas. Família não é apenas sangue. São as pessoas que o apoiam quando o mundo se volta contra si. É o amor que espera e pelo qual vale a pena lutar.